Nós estamos fazendo um panorama bíblico, estamos fazendo um passeio, né, pelos 20 eventos mais relevantes da Bíblia, que nos ajudam a compreender o propósito de Deus, como Deus, ao longo da história, desde a eternidade, age para a glória do seu nome. Nós estamos já caminhando aí por alguns domingos, trabalhando, né, a criação, trabalhando o pecado, trabalhando a questão do dilúvio, e agora nós chegamos a mais uma sequência das nossas aulas aqui, né, podemos dizer assim, das nossas conversas, o termo mais apropriado, e nós estamos vendo a questão da aliança com Abraão, nós já trabalhamos também, então na sequência aqui, só para você não se perder, os 20 eventos. A criação, Gênesis 1 e 2, o pecado, Gênesis 3 a 5, o dilúvio, Gênesis 6 a 11, a aliança com Abraão, Gênesis 12 a 25. Então nós estudamos esses 4 primeiros. Hoje nós vamos fazer um apanhado rápido aqui sobre as tribos, a escravidão e a libertação. Então, deixa eu só admitir aqui quem está chegando. Muito bem. Bem-vindas, então, a irmã Noélia, a irmã Zélia, a irmã Amanda, o irmão Alan já está conosco através da rádio também. Deus abençoe a vida de vocês. E nós já iniciamos, fizemos aqui um resumo a respeito do panorama bíblico, já trabalhamos a criação, o pecado, o dilúvio, a aliança com Abraão. Hoje nós queremos abordar rapidinho sobre as tribos e a escravidão, com ênfase no período da libertação do povo também, né? A questão das 10 pragas, a gente vai trabalhar sobre isso. Então, antes de iniciar propriamente, nós vamos conversar com Deus em oração. Vamos orar ao nosso Pai. Querido Deus, nós bendizemos a Ti por Tua bondade, misericórdia, amor, compaixão, graça, perdão. Louvamos pelo sol que nos aquece, pelo vento que sopra sobre a nossa pele. Obrigado, Senhor, pela cidade em que moramos. Obrigado, Senhor, por esse domingo de descanso, domingo, Senhor, de servir a Ti com mais intensidade ainda. Obrigado por estarmos juntos. Abençoa aqueles que nos ouvem, que nos acompanham. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu estou sentindo falta de muita gente aqui, né? O pessoal estava... Acho que porque domingo passado, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o nosso encontro, mas é importante que nós estejamos acompanhando. O irmão Orlando, por exemplo, está no serviço, mas está acompanhando pela rádio. Graça e paz, irmão Orlando. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês podem mandar mensagens para os conhecidos de vocês, mandar o link também para entrarem aqui, porque é sempre bom contar com a presença de todos. Vamos lá, então. Vamos direto ao assunto. Nós havíamos trabalhado a questão da aliança com Abraão. Depois, o próximo evento trata a respeito das tribos de Israel. É interessante que Abraão, até 100 anos, não tinha filhos. E Deus disse que faria dele uma grande nação 25 anos antes, quando Abraão já tinha 75 anos. E a promessa se cumpriu. Abraão e Sara tiveram Isaac, o filho da promessa, e depois Isaac teve Esaú e Jacó, né? Isaac e Rebeca. Rebeca deu à luz a Esaú e Jacó. E Esaú não foi o descendente escolhido por Deus porque vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Quando a gente lê Hebreus 12:16, há um comentário ali naquele texto a respeito do episódio de Gênesis 25, de 27 a 34. Então, eu vou direto para... só detalhando. O episódio em que Esaú vende o seu direito de
primeiro filho, que é chamado de direito de primogenitura, acontece em Gênesis 25, do versículo 27 a 34. Agora, em Hebreus 12, 16, há uma citação desse caso, dessa situação de Esaú, que diz assim, olha só. Para compreender melhor o contexto, eu vou pedir que você acompanhe Hebreus 12, do versículo 14 até o 17, que vai ficar melhor para a gente compreender. E aí, pensa bem a respeito disso. Hebreus 12, de 14 a 17. Irmã Zélia está com a gente? Saber se a irmã Zélia poderia fazer a leitura desse texto de Hebreus 12, de 14 a 17. Vamos ver se dá certo. Ok, 9 horas e 37 minutos. Estamos transmitindo a nossa Escola Bíblica Discipuladora também pela Rádio Esperança FM. Desde já agradecemos a você que está ligado conosco. Também não vai ser possível, né? Então, eu mesmo vou fazer a leitura. Estou esperando aqui entrar mais gente, tá bom? Pelo Zoom. Diz assim a palavra, Hebreus 12, de 14 a 17. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. E agora a citação a o que aconteceu com Esaú, nesse alerta que o autor aos Hebreus faz. Para que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Então, Esaú é classificado aqui como alguém que profanou a Deus. E ele trocou toda a herança que ele teria direito como primogênito, ele trocou por um prato de comida, um prato de lentilhas. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então, desesperado, Esaú buscou ainda a aprovação de Deus, buscou ainda ser abençoado pelo seu pai Isaque, porém ele já havia profanado o seu próprio direito de primogenitura. Então, Jacó acaba sendo o que herda a linhagem de Abraão. E é a partir de Jacó que as 12 tribos são contadas. As 12 tribos, elas dão origem à nação de Israel. E então Jacó se casou com Leia, se casou com Raquel, quem ele amava era Raquel, mas Jacó, até como consequência do seu modo de vida, Jacó era um homem, o próprio nome dele diz, a palavra Jacó significa o espertalhão, aquele que passa a perna nos outros, o enrolão. E então Jacó, ao ser perseguido por Esaú, foge para a terra da sua mãe Rebeca. E lá ele é abrigado por Labão e se apaixona pela segunda filha de Labão, que era Raquel. Ele se afeiçoara por Raquel e tentara, então, o casamento com ela. Mas, na noite de núpcias, ele foi traído pelo sogro, que também era seu tio, e quando, na noite de núpcias, ele descobre que, na verdade, se casara não com Raquel, mas com Leia. Ela estava usando o véu, encobrindo o rosto, ele não percebeu, então, e casou com Leia. E aí Labão disse que ele teria que trabalhar 7 anos mais 7 anos. Ele já havia trabalhado 7 anos para se casar com Raquel, mas teve que trabalhar no total 14, até que se casou com Raquel, mas permaneceu unido a Leia. E Leia deu filhos a Jacó, Rubem, Simeão, Levi e Judá, esses 4 filhos. Raquel era estéril. E então Raquel
usou de um artifício também e, através de uma concubina, ela acabou oferecendo a Jacó essa concubina, que seria uma serva de Raquel, e aí ela teve 2 filhos com Jacó. Então, Léa teve Rubens, Simeão, Levi e Judá. Essa serva teve Dan e Zebulon. Aí depois, Léa também apresentou uma serva. Aí veio Naftali e Gade. E, finalmente, né, no final, Léa ainda teve filhos, acho que Issacar e Zebulon. E, no final, Raquel deu à luz José e Benjamim. Agora, a conta toda dessas 12 tribos, nós vamos dar destaque a 3 tribos. Primeiro, a tribo de Levi. Levi se tornou a tribo de sacerdotes, é a tribo que dá origem ao sacerdócio. Né? Moisés, por exemplo, é oriundo da tribo de Levi, Moisés e Arão. Então, o sacerdócio arônico vem da tribo de Levi. O primogênito era Rúben, porém, como Rúben ofendeu seu pai, se envolvendo com uma das, acho que com uma das concubinas do pai, acabou, bem-vinda a irmã Evani Torres, que já está com a gente, e também a irmã Edilene. Rúben perdeu também o seu direito de primogenitura. Quem vai herdar esse direito de, como se fosse primogênito, é Judá. Então, Rúben, Simeão, Levi, Judá. Simeão e Levi eram 2 irmãos bastante violentos também. Agora, Judá é que herda o direito de primogenitura. Por isso que a promessa da vinda do Messias é através da tribo de Judá. Portanto, o 4º filho. Então, você tem Rúben, Simeão, Levi e Judá. Levi se torna a tribo sacerdotal através de Arão, algum tempo depois, 400 anos depois, mais ou menos. E depois, e Judá é que dá origem, que se torna a tribo real. O rei Davi é da tribo de Judá. Para você ter uma ideia, de Judá saíram homens como Caleb, que foi um dos espias, que creu na promessa de Deus, que confiou e que foi um dos 2 únicos que entrou na terra prometida, que havia saído do Egito. Então, Caleb, Boaz, né? Boaz que se casou com Ruth, também é um outro exemplo da tribo de Judá. A Jessé, né? Boaz vai ser pai de Obed, Obed vai ser pai de Jessé, e Jessé é pai do rei Davi. Davi é pai do rei Salomão. E na genealogia, você, lendo em Mateus e Lucas, você vai encontrar, então, a genealogia vindo até Judá, e de Judá até Salomão, ou até Davi. E aí Mateus faz a genealogia, completa a genealogia através de Salomão, e Lucas completa a genealogia através de Natã, de modo que, por meio de Salomão, chegamos a José, que se casou com Maria, que aí vem da descendência de Natã, todos da tribo de Judá, e dá origem ao nascimento virginal, a encarnação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, se cumpre aí a tribo de Judá. Mas um outro destaque é a tribo de José. A tribo de José, porque José era o filho preferido de Jacó, o primeiro filho que ele tivera com Raquel. E então José causava muitos ciúmes nos seus irmãos por causa da preferência que o pai dava àquele filho. E ele fora vendido, mas dado como morto para o pai. E José é vendido aos 17 anos, ele é levado por um grupo de ismaelitas, ou midianitas, que no mercado escravagista, esses grupos, nessas tribos, elas vendiam lá no Egito aqueles que eles iam comprando ao longo do caminho. E José foi vendido a um homem chamado Potifar, que era um oficial do rei. E nas idas e vindas da vida de José, ele chega lá aos 17 anos como escravo no Egito, e aos 30 anos ele se torna
o homem mais poderoso da terra egípcia, atrás apenas do próprio faraó. E José é o homem de Deus usado para salvar o Egito daqueles 7 anos de fome. Mas entenda que o propósito de Deus, claro que Deus é misericordioso em todas as situações, mas o propósito de Deus era especificamente dar continuidade à sua promessa para Jacó. Então, Jacó estava enfrentando lá em Canaã uma terrível seca também, uma terrível fome, e eles acabam sendo abrigados lá no Egito. Muito bem, até agora eu falei bastante, eu já estou aí há 15 minutos falando, fazendo esse relato. Eu queria ver se você pode contribuir comigo, você que está aqui no Zoom, algo do que a gente falou até agora, o que você pode comentar com a gente? Bom, Paulo Martins, a irmã Socorro e o irmão Levi estão acompanhando pelo rádio. Ok. Muito bem. Irmã Noélia, acho que a irmã Evane disse que seu áudio está saindo direitinho. Pode falar, se a irmã quiser. Eu que não estou ouvindo aqui, mas a irmã Evane disse que está saindo. Meu áudio? Pode Você falar. está me ouvindo? Sim. Ah, tá. Misericórdia. Da história de José é uma história que realmente chamou muita atenção da gente. Acho que de todas as tribos, a de José, a dificuldade que ele passou ao ser vendido e depois para o que ele chegou, né? Pela sabedoria que ele teve de crescer ali dentro diante das dificuldades dele. E hoje eu fico pensando assim, muitas vezes a gente quer pedir a Deus para a gente não passar de jeito nenhum pedir a Deus, Pai, cessa da gente, eu não quero passar de jeito nenhum por essa dificuldade. Enquanto a nossa oração deve ser, Pai, o Senhor está todo o tempo conosco, me ajude a passar essa dificuldade com o Senhor. Então a gente vê o poder de Deus sobre nossas vidas, nos guiando. Isso faz com que nos alegremos e perceber o quanto Deus tem zelo por nós, mesmo que as dificuldades sejam realmente diversas e grandes, né? Mas Ele não nos abandona. E no final das contas, como José cresceu e foi reconhecido e testemunhando como servo do Senhor o tempo todo. Muito bem. Um abraço para a irmã Carla. Ela disse que o áudio também está ok, deu para escutar direitinho. A irmã Noélia. Obrigado, minha irmã. E eu estou ouvindo aqui no retorno aqui da rádio também, ó, pelo aplicativo. Muito bom. Ok. Então, graças a Deus. O irmão Orlando, ele coloca aqui o seguinte. Sobre os sonhos que Deus revelou a José. Na atualidade, ouvimos muito sobre revelação. O que o Senhor nos diz acerca desse tema, revelação de Deus nos dias atuais? Muito boa pergunta, irmão Orlando. Então, eu vou trabalhar essa questão aqui do irmão Orlando direitinho aqui pelo... Você fica escutando aí. A irmã Eurizela também está acompanhando. Um abraço para ela, para minha mãe, Cecília, lá no Dirceu. Muita gente ouvindo pela rádio. Que bênção. Então, vamos lá. Sobre a revelação de Deus. Eu vou repetir a pergunta do irmão Orlando. Pastor, sobre os sonhos que Deus revelou a José. Na atualidade, ouvimos muito sobre revelação. O que o Senhor nos diz acerca desse tema, revelação de Deus nos dias atuais? Então, vamos lá. Revelação. A palavra revelação significa tirar o véu. Então, o véu, aquele tecido que encobre algo que se encontra oculto, por exemplo, o rosto da noiva, quando a noiva usa o véu, o rosto dela está ocultado. Ao chegar diante do noivo, hoje em dia, infelizmente, esse ritual quase não é utilizado, mas ao chegar diante do noivo, o noivo pegava nas pontas do véu, levantava para finalmente contemplar o sorridente e belo rosto da sua noiva. Então, revelava ali a alegria da noiva e a própria face da noiva.
para o seu noivo. Então, revelação é tirar o véu de cima daquilo que está oculto, daquilo que está guardado. Há dois tipos de revelação apresentadas na Bíblia: a revelação geral e a revelação especial. Romanos, capítulo 1, é um dos textos que melhor nos ajuda a compreender a questão da revelação de Deus para nós. Vamos lá, Romanos, capítulo 1. A partir do verso 18, quando o apóstolo Paulo fala da ira de Deus contra a humanidade, no versículo 20, no versículo 19, ele diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Entre eles quem? Entre aqueles que vivem na impiedade. Porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, aqui, claramente, Romanos 1, versículos 19 e 20 e também 21, nos mostram a revelação geral, fazendo eco com o Salmo 24, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A revelação geral de Deus se manifesta pela natureza. A revelação especial de Deus, é o segundo tipo de revelação, é uma revelação feita pela sua própria palavra. A tradição oral vai passando de Adão para os seus filhos, né? Adão para Sete, Sete para Enos, e assim por diante, até chegar em Moisés. A partir de Moisés, no Monte Sinai, é que a revelação deixa de ser transmitida de forma oral e passa a ser transmitida de forma escrita. No caso, Deus escreve lá nas pedras da lei, nas tábuas de pedra da lei, os 10 mandamentos, e ao mesmo tempo Moisés, durante aquele período de peregrinação no deserto, uma das suas tarefas com certeza era registrar tudo. Por isso o Pentateuco, que compreende os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que o povo de Israel chama de Torá, a palavra Torá significa lei. Torá você escreve T-O-R-A-H, Torá. É uma palavra hebraica que significa lei, é chamado de Pentateuco. Pentateuco é uma palavra grega que significa penta, 5. Então são 5 volumes, Pentateuco, 5 volumes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, atribuído a Moisés. E o apóstolo Pedro, falando não só de Moisés, mas de todos os escritores bíblicos, ele vai nos dizer que, se você está com Bíblia, é sempre bom você abrir sua Bíblia e conferir. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Aí deixa eu abrir um parêntese. Toda vez que o pastor citar um texto bíblico, eu já conheço esse texto, mas corra atrás, pega a sua Bíblia e olha na Bíblia. Pode olhar na Bíblia no celular? Pode. Pode anotar na Bíblia no celular? Pode. Se for uma Bíblia de papel, eu particularmente acho melhor para memorizar, para associar. Mas vamos lá. 2 Pedro 1, 19 a 21, sobre a revelação especial de Deus. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, os escritores bíblicos, cerca de 40, foram homens de Deus que, ao longo de 1.500 anos, foram usados por Deus em suas próprias situações, em seus próprios dilemas, em suas próprias fraquezas, mas especialmente na sua experiência com Deus, para registrarem o que nós chamamos de escrituras sagradas. O Velho Testamento que nós temos corresponde à Bíblia usada na época de Jesus. São 39 livros. E os evangelhos que registram tudo que Jesus fez, ou
boa parte do que Jesus fez, e mais as cartas paulinas, o livro de Atos e o Apocalipse, mais tarde se tornaram o que nós chamamos de Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança. De modo que a Bíblia se torna a revelação máxima de Deus para nós na pessoa de Cristo. Veja, quando nós falamos em Bíblia, em revelação especial e palavra escrita, nós não podemos nos esquecer do Evangelho de João, no capítulo 1, que diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no versículo 14 desse mesmo capítulo diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Pronto. Aqui está o ápice, a plenitude, o clímax da revelação especial, a própria pessoa de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando Filipe, em João capítulo 14, pede: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus mesmo diz: há tanto tempo estou convosco, Filipe, e você não me conhece. E ainda, encerrando o Evangelho de João, no capítulo 20, versos 30 e 31, o evangelista diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, de maneira objetiva, trazendo aqui, procurando responder ao irmão Orlando, o que de Deus se pode saber está, primeiro, na revelação geral, através da própria existência humana e da natureza criada, e, de forma mais direta, na revelação especial, que é a pessoa de Jesus Cristo, conforme o que diz a Bíblia Sagrada. Quando dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é porque nós nos baseamos no que ela nos revela. No Velho Testamento e no Novo Testamento, nós temos muitos episódios de homens e mulheres de Deus que tiveram momentos em que sonharam, e foi uma maneira que Deus usou para falar àqueles homens de forma muito específica. Nós cremos no fechamento do cânon. O que é o cânon? O cânon é vou chamar de a normativa que nos garante que o Velho Testamento, esses 39 livros, e o Novo Testamento, esses 27 livros, são a revelação máxima de Deus. E a Bíblia se torna a nossa única regra de fé e prática. De modo que sonhos não devem se tornar a regra. Sonhos são exceções. Deus, em sua soberania, Deus, em sua onisciência, pode, se for desejo dele, falar a alguém através de um sonho. É possível que Deus faça isso, sim, como fez no passado. Agora, qualquer sonho que a pessoa tiver tem que ser interpretado segundo a palavra de Deus. Qualquer revelação que a pessoa venha a ter tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Isso previne exatamente o que nós vemos acontecer de forma muito comum. Pessoas que dizem que tiveram sonhos e revelações e, em nome de Deus, fazem as piores atrocidades, cometem os piores pecados, criam em torno de um sonho, em torno de uma, entre aspas, revelação, como elas chamam, toda uma doutrina. Criam grupos religiosos em cima, não do que a palavra de Deus diz, mas em cima do que elas mesmas entendem como verdade. E, claro, nós precisamos ser bem honestos quanto à questão de sonhos também. Muitas vezes é possível que eu sonhe aquilo que a minha mente está inclinada a sonhar. As preocupações do dia a dia, algum desejo, alguma situação que eu queira, acaba, no momento em que eu estou dormindo, se projetando, porque o corpo descansa, a mente continua trabalhando e a mente vai eliminando, como se fosse jogando na lixeira, tudo aquilo que não é tão necessário. E, às vezes, eu posso sonhar relacionado a alguma coisa. Eu vou falar da minha prática específica. O que eu costumo fazer? Digamos que eu tenha tido um sonho qualquer. Aí eu sonho com uma pessoa.
ou com uma situação envolvendo pessoas. Quando eu acordo pela manhã, a minha única atitude é orar, agradecer a Deus pelo dia, por estar acordando, e aproveito para interceder, porque de repente é uma maneira de eu não me esquecer daquela pessoa e eu posso orar por aquela situação e orar por aquela pessoa. Mas eu não vou sair por aí, e não faço isso, divulgando, olha, eu tive um sonho com você, olha, cuidado, porque Deus me revelou. Eu não tenho essa autoridade. Homem nenhum tem essa autoridade. Deus me revelou em sonho. A autoridade da palavra de Deus. Eu posso sonhar, ficar atormentado com aquele sonho. O que eu vou fazer? Eu vou orar em favor daquela situação. Eu vou ler na Bíblia. Eu vou observar. Mas eu não posso criar todo um sistema de doutrina, né, de pensamentos baseados unicamente nesse sonho. Então, voltando aqui, deixa eu ver se eu consegui ajudar aqui dentro da pergunta. Os sonhos que Deus revelou a José. Na atualidade, ouvimos muito sobre revelação. Que você irmão Orlando, eu caminhei aí bastante falando de revelação geral, revelação especial, e a minha atitude diante dos sonhos, eu não sei se contemplou aí a sua indagação, e eu não sei se eu fui claro. Qualquer coisa, você pode continuar essa conversa comigo pelo WhatsApp 98819-8949. Muito bem. Bem, então nós hoje falamos um pouco sobre as tribos, e depois essas tribos, por causa os filhos de Jacó, né, por causa da seca, foram para o Egito, e aí, lá no Egito, eles ficaram, José se tornou governante, mas com o passar do tempo, o povo de Israel foi se multiplicando. É muito legal quando você lê no Gênesis e descobre que entraram no Egito 72 pessoas, entre 70 e 75. Há uma conta arredondada para 70, na conta ao pé da letra tem 72, mas alguns textos falam de 75. Então, entre 70 e 75, incluindo José e os dois filhos dele, Efraim e Manassés, que nasceram no Egito. 400 anos depois, esse povo já se soma a 1 milhão de pessoas só de homens. Então, você multiplica aí, talvez, ali na época de Moisés, já havia 2,5 milhões de descendentes de Abraão, né, de israelitas, descendentes de Jacó, de israelitas ali no Egito. E o povo do Egito, o governo egípcio, ficou com medo da força do povo de Israel, e o povo de Israel acabou sendo escravizado. E é aqui que começa o início do povo de Deus propriamente dito, no período da libertação de Deus. Após 400 anos de escravidão, Deus levanta Moisés como líder que libertaria o povo. E nesse processo, Deus envia as 10 pragas. Pronto, bem aqui a gente para. Na semana que vem nós vamos trabalhar esse tema. As pragas do Egito como uma ação de Deus para envergonhar as divindades pagãs daquela nação. Então, você vai descobrir na semana que vem, pela graça de Deus, que para cada praga derramada sobre o Egito, uma divindade pagã estava sendo atingida, envergonhada. Um culto pagão estava sendo envergonhado. Então, não perca na nossa próxima escola bíblica discipuladora, próximo domingo, pela graça de Deus, às 9h30 da manhã. Pai amado e querido, Mas, Vani, somos gratos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui ouvindo da Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, Senhor. E eu te agradeço, te louvo por esta oportunidade que o Senhor nos dá e que o Senhor continue nos abençoando através da Tua palavra. Abençoe, Pai, a cada um dos amados irmãos que estão ouvindo, seja aqui no Zoom ou através da rádio ou no YouTube também. Que o Senhor venha nos dar um bom domingo. Abençoe o culto de celebração mais tarde.
e a cada um dos que lá estarão presentes, dos que estarão ouvindo também através da rádio e do YouTube. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.